Olá meninas, bom dia, tudo bom com vocês? A paz do Senhor para todos. Meninas, nesse vídeo hoje eu venho contar para vocês o meu testemunho, como Jesus me encontrou, como o Senhor me buscou, me tirou das trevas. Um dia eu estava passeando, na verdade estava fazendo uma caminhada na minha cidade, às 5 horas da manhã. E eu tava com alguns problemas na mente, então eu saí caminhando, fazendo minha caminhada matutina. E quando eu estava caminhando, eu fui, até mais do que eu poderia ir naquele dia. Mas eu ia pensando nos meus problemas e eu encontrei uma irmã que já havia me convidado por algumas vezes para ir para a igreja, mas eu relutante, nunca tinha vontade, mas cadê a coragem de ir, né? Então nesse dia eu encontrei com ela e ela me parou, ela vinha na moto dela, a gente falou, conversamos um pouco, e ela falou para mim assim: "Irmã Bruna, tá tendo oração na minha igreja, você não gostaria de ir agora de manhã?" E eu falei, fiquei pensando, falei: "Não, irmã, deixa para a próxima vez eu vou." E continuei caminhando. E eu lembro que eu fui caminhando, do nada eu voltei e continuei caminhando e me deparei com a porta da igreja. Estava entreaberta, eram 5h20 da manhã, e eu entrei. E quando eu entrei ali, irmãs, eu vi igreja que estavam algumas irmãs de mais idade e poucos jovens. Umas 2 ou 3 jovens e as outras eram mais idosas. E elas estavam de joelhos, orando e pedindo. E quando eu entrei ali, eu me deparei com uma coisa que eu já vinha procurando há muito tempo, só que eu não tinha encontrado ainda, que era o Senhor. E quando eu me vi diante daquelas mulheres de oração, eu me ajoelhei igualmente com elas. E mesmo sem falar nada, o Senhor conhecia o meu coração. E de ali por diante, eu não consegui mais sair da presença do Senhor. Foi gratificante, eu fui no outro dia, isso foi numa segunda-feira, eram 3 dias de oração, segunda, terça e quarta-feira, a partir das 5 horas da manhã. E no outro dia eu estava lá e senti o desejo de poder participar de um culto à noite. Então eu fui indo, e um dia teve um culto com um pregador de fora, e todos nós estávamos lá sentados na oração e ele não tinha feito o apelo ainda. E quando eu estava lá, do nada eu estava de olhos fechados, orando, louvando ao Senhor. Isso fazia um mês que eu estava frequentando a igreja. E eu lembro que veio uma irmã até mim, eu estava de olhos fechados. E ela veio, pegou no meu braço e me levou. E quando eu cheguei lá na frente, o pregador falou algo ao meu ouvido que me tocou bastante. E era individual, irmãos, porque quando ele me chamou para falar ali, só tinha eu e mais 3 pessoas. Aquelas 3 pessoas tinham sido escolhidas naquele dia. Ele não sabia que nós éramos novos convertidos, né? Ele não sabia que nós não fazíamos parte ali do corpo da igreja, que estavam apenas visitando. Mas nós estávamos lá e o Senhor nos chamou e nos pegou pelas mãos. E daquele dia a minha vida foi transformada, foi mudada. Eu vim aqui contar o meu testemunho de como o Senhor me tirou do lamaçal, como o Senhor me salvou e vem cuidando de mim há 9 anos. Eu agradeço em nome de Jesus, mas para não ficar só em minhas palavras, eu quero deixar para toda a igreja e amados irmãos e irmãs o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda.